Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao Rocha Treinamento para mais uma live. Vamos aguardar a entrada das pessoas. Olá, boa noite. Estamos aguardando aqui a entrada da Flávia para a gente iniciar a nossa live de hoje. Ela já deve estar entrando. Boa noite. Vamos só aguardar a entrada da Flávia. Tudo bem, Renata? Hoje vamos falar sobre mais uma experiência de uma pessoa muito querida que eu conheço há muitos anos, né, Flávia? Ela já está entrando. Tô bem também, Renata. Prazer em receber vocês aqui no Rocha Treinamento. Agora só falta solicitar a sua entrada aqui dentro, isso. A essa live com pessoas ícones, né? Que se relacionam com o Rocha. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. Ai, que prazer. Prazer é meu. Queria agradecer vocês me chamar aqui para esse bate-papo, né? Ainda mais para falar de Rocha, que né? É tudo de bom. É tudo de bom, né? Um bate-papo e Rocha, junto os pois dois, né? Que bom, Flávia. Vou fazer uma pequena introdução aqui, tá bom? Para a gente dar início à nossa entrevista de hoje. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no Rocha Treinamento, em meu nome, em nome da equipe, especialmente da Carla Exatugo. A gente agradece a presença de todos. Hoje nós trazemos uma pessoa que para mim é muito importante, né? Ela foi minha monitora lá atrás, no Túnel do Tempo, na Sociedade Rocha de São Paulo. É a Flávia Chamas. A Flávia é psicóloga, é mestre em ciências pela Unifesp, é especialista em neuropsicologia pela USP, no psicodiagnóstico de Rocha pela Sociedade Rocha de São Paulo, em psicopatologia pelo FCMS Santa Casa. Santa Casa. Pronto. Pela Santa Casa. E em psicologia forense e jurídica. Docente, supervisora e membro dos núcleos clínicos e jurídicos do Laboratório de Pesquisa e Avaliação Psicológica da Sociedade Rocha de São Paulo. É ex-professora universitária, ex-perita do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, IMESC, lembro muito dessa época, e também algo assim que é um Mega Plus, que eu estou vendo um quadro atrás dela, que deve ter sido pintado por ela, é artista plástica, formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Então, bem-vinda, Flávia, que você seja muito bem-vinda a essa família aqui também do Rocha Treinamento e que a gente possa ter, assim, uma conversa muito agradável sobre todo o seu histórico dentro, né, da nossa paixão, que é o Rocha. Isso. Não sei, você quer que eu comece? Eu quero que você comece a contar da sua inspiração, né? O Rocha como inspiração. Nossa, bom, eu acho que então eu vou falar um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho de mim, né? Que eu primeiro fiz faculdade de arte, né? Então, já que ela falou. Isso. Ai, que lindo esse quadro. E assim, eu sempre fui encantada por ver como que as pessoas reagiam frente aos quadros. Uhum.
né? Era muito mais... Às vezes eu ia em museus e falava, nossa, né, que legal, eu tô na frente de um, sei lá, de um Picasso, de um Van Gogh, que máximo. Aí depois eu ficava no cantinho, assim, do lado, olhando as pessoas. Isso, eu nem sabia que existia Hermann Rocha, que existia, nem tinha nem noção. Eu tinha acho que uns 18 anos, 19 anos, né? E eu sentava, às vezes eu ficava horas na frente de um quadro, às vezes num quadro mega importante, e eu olhando para as pessoas e não para o quadro. Então esse foi o começo, né? Assim, acho que... E aí depois a vida me levou para a psicologia, e eu acabei descobrindo né, o Rocha. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Peraí. Começou a ficar aqui um negocinho interessante aqui, que bateu aqui, né? E aí eu comecei a estudar, e aí eu me encantei e nunca mais larguei, né? Então, e assim, me identifiquei com tudo, né? Com o pensamento dele, com a própria técnica, que é fantástica, né? Eu acho que é um instrumento, assim, um dos instrumentos mais bacanas que a gente tem dentro da psicologia é o Rocha, né? É, realmente, ele é muito especial, muito importante e assim, a projeção, né? O que as pessoas projetam da sua vida em cima daquelas manchas é algo incrível. E muitas delas ficam nessa dúvida ao projetar, mas o que vocês vão entender de mim, sendo que eu estou vendo aqui 3 elefantes, sei lá. Muito interessante, é muito interessante. Várias vezes eu estou dando evolutiva para alguém, a pessoa fala assim, mas como é que você sabe isso? Isso é evidente? Porque eu só te falei de borboleta, de passarinho, de... Muito legal. Fantástico, né? Então... você me fez lembrar de uma vez, acho que eu não estava com você, não. Eu estava em Barcelona e a gente foi no Museu do Miró e lá tem alguns quadros que são em branco, né? Telas em branco e pessoas na frente. E assim, sentadas e assim, só olhando, uma tela em branco, né? Você me fez lembrar disso. E aí eu ficava olhando para as pessoas e falava, nossa, que curioso. E às vezes tinha assim uma bolinha preta, e tudo branco, imenso, uma bolinha preta. Né? Muito interessante você trazer, me fez lembrar desse dia, que eu achava muito curioso aquilo. Né? É bacana que você vai falar de Miró, né? Miró ele muitas vezes ele jogava tintas, né, na tela, e a partir do que surgia, ele ia criando imagens. Então, muitos quadros deles foram criados a partir de manchas. Ele simplesmente manchas aleatórias e ele dali ele ia dando aquelas formas enfim, então é quase que o mesmo princípio do Hermann Rocha, né? Então... Olha, sem saber, eu citei ele. E eu lembro também de um dia que a gente foi juntas no Museu do Van Gogh, em Amsterdã, né? Num congresso de Rocha que estivemos juntas em Amsterdã. E eu me lembro que você falou que o Van Gogh ele pegava lã, né? E para fazer aquelas cores, ele juntava antes um novelo de lã para ver, né? Várias lãs coloridas, ele fazia bolinhos, né? Aqueles novelinhos assim, e era que dava mais ou menos a ideia daqueles, né? Das pinturas dele, né? Essa era bem... Eu não me esqueço disso, não me esqueço disso. Flávia, quanta inspiração, quanta inspiração. E aí você se depara, então, com a psicologia, com o Rocha. O que mais aconteceu nessa época que te trouxe, né? Te sugou, assim, para o Rocha? Conta para nós. Bom, aí tem algumas coisas. Primeiro teve, assim, o meu encantamento, mas eu acho que quem incentivou muito, né? Na época, eu era casada com um psiquiatra e ele que me apresentou Rocha, na verdade, né? Quando não, você precisa estudar Rocha, se diferencie, seja uma psicóloga diferente, porque a psicóloga tá cheio, ele falava isso, né?
Você chegou a conhecer ele, né? Sim, ó, tô lembrando dele agora. Ele falando isso. Ele falava, não, você tem que... E quando eu comecei a estudar rocha, eu assim, fui por causa dele. Então, eu acho que eu devo isso, eu devo a ele. Então, isso foi uma coisa assim... Acho que foi a primeira... o primeiro empurrão. Aí eu fui meio que sem saber o que eu ia encontrar. Eu fui, só fui, né? Aquelas coisas assim, né? E aí foi o que eu te falei, foi amor à primeira vista. E falei, nossa, daqui não desgrudo mais. E a minha, assim, isso já tem, né? Agora eu vou derramar a minha idade aqui. Já tem 30 anos. E assim, desde então, né, toda a minha carreira clínica, né, minha carreira profissional é pautada no rock, né? Até hoje, né? Até hoje. Assim, eu tive épocas que o meu consultório foi 100% rocha. Hoje eu vou dizer para você que é 90% rocha, né? Assim, e tem pouco espaço, né? Assim, fico encaixando horário para colocar as pessoas. Assim, então, é pautado no rocha. A vida inteira eu estudei rocha. Mais do que qualquer outra coisa, né? Obviamente que eu vou pondo, né? A gente vai trazendo, tem as linhas de pensamento que se identifica, né? Então, eu tenho uma pegada mais Fenô, né? Da fenomenologia, né? Então, acabo indo um pouquinho por esse lado. Mas, né? Eu acho que E aí a vida me levou para a área jurídica, me levou para a clínica, né? Que eu tinha muito contato com psiquiatra. Ainda tenho, né? Então, aí eu fui indo pelos dois caminhos, tanto clínico como jurídico. Né? Hoje em dia... E a neuropsicologia também, né? Aí a neuro eu fiz bem depois, né? Mas assim, ainda hoje, assim, eu me lembro que quando eu fui estudar neuro, eu falava assim, mas tá, né? Beleza. E a repercussão afetiva disso tudo que eles estão vendo, como é que é? Onde é que eu vejo? Né? Eu vejo... E Rocha a gente vê um monte de neurocoisas também, vamos falar sério. Ou se vemos, né? muito. Eles não... não é... A gente não vai estudar profundamente aqui, né? Tem testes específicos, obviamente, para isso, mas ele complementa muito, né? Porque como que a pessoa está usando aquela função, como é que ele está usando a atenção, como é que ele põe isso no mundo? Você tem déficit de atenção, mas e aí? Qual é a repercussão afetiva disso no mundo? Como é que ele reage com isso? Então, eu acho muito bacana, eu acho que traz um complemento muito grande, né? Então, assim, eu lembro quando eu comecei a estudar neuro, eu falava, nossa, eu acho que não é só, não pode ser só, né? Claro. E aí eu fui juntando com Rocha e hoje, quando eu faço relatório de neuro, sem dúvida, minha avaliação neuro entra Rocha. E aí tem uma leitura neuropsicológica do Rocha. E existiu um grande estudioso, né, que foi o Piotrowski, que também estudou esses fatores. A série Piotrowski traz esses fatores relacionados, né, também. É que ele era neurologista, né? E, assim, a série Piotrowski, ela assim, tem algumas coisas, ela é interessante, né? Até usa, mas, assim, não é um negócio que você vai falar, ó, né? Bate ali, martelo. Tem alguns estudos que foram inconclusivos. Ele fez isso lá em acho que 50, década de 50, né? Não vou saber direito a data exata, mas na década de 50 ele estudou 32 casos só, né? Então é pequeno, mostra muito pequena. E assim, o que a gente fala assim, deu positivo, é um alerta, né? Vai lá olhar, né? Se tem alguma coisa, né? Mas não que seja alguma coisa que a gente vai falar, tá, super. Tem lesão, né? Tem lesão. É Afirmar. indicativo para dar
sinal de alerta. Então, peça uma avaliação um pouco mais aprofundada, só por desencargo, para esclarecer o que aquilo, né, pode estar qual é a natureza ali dos conflitos que você percebe no Rocha em si. Então, você falou do início, né? Que o seu marido, na época, ele era psiquiatra, ele te apresentou, você se encantou, e isso tudo lá atrás foi já na Sociedade Rocha de São Paulo, é isso? Sim, eu comecei a... Porque aí eu fiz faculdade de psicologia bem depois, porque eu primeiro fiz faculdade de arte, né? Então, né? E assim, eu fui fazer psicologia porque eu comecei a trabalhar com um grupo especial. E aí eu queria entender aquelas pessoas, o que estava acontecendo com aquelas pessoas, comecei a estudar, né? E eu tenho essa coisa um pouco mais acadêmica, gosto de estudar, apesar de ter uma alma de artista, né? Eu estudo bastante. E aí eu fui para a psicologia. Eu queria entender aquelas pessoas ali com quem eu estava trabalhando. E aí, assim, eu não tinha acabado a faculdade ainda. E aí eu já comecei a estudar na Sociedade Rocha, eu estava acho que no terceiro ano, quarto. Faculdade. Então eu fiz meio que concomitante. E até ele era ligado à sociedade, das primeiras alunas que cursou sociedade antes de estar formada, né? E aí, quando eu me formei na sociedade, eu já estava ali, já comecei a trabalhar com isso, comecei a dar aula lá, já foi indo, aí fui abrindo caminhos, aí já fui convidada para trabalhar no IMESC, fiquei aqui 3 anos. Lá no IMESC, como era o trabalho? Conta um pouquinho dessa sua história, que eu acho ela bem interessante. Então, lá, né, eu fui convidada pela doutora Hilda Morana, né, que ela era presidente da sociedade na época, e ela trabalhava no IMESC, e aí ela me carregou para lá, né, e lá a gente trabalhava com perícias, vinha de tudo, desde uma perícia simples para um processo de interdição até o cara que estrupou a mãe, né. Então, assim, tinha de tudo. E eu atendia lá, né? Então, a gente fazia... Era quer dizer, o Rocha em si, ele acaba sendo o mesmo, né? O que muda um pouquinho é a maneira como você vai fazer o seu relatório. Então, você vai entender como é aquela pessoa, qual é o problema, qual é a dinâmica daquela pessoa, e aí você vai direcionar o teu relatório ali conforme a demanda ali que você está trabalhando. E era isso, né, gente? Eu fazia rocha e tinha esse... era só fazer o rocha e o relatório. Não tinha muito... Não sei qual parte que você está lembrando que eu não estou sabendo contar. Não, eu acho que essa parte em si já é bem importante, né? Porque o IMESC, de novo, para quem não escutou, acho que você citou aqui, um Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Então, acho que você teve experiências assim incríveis. Não sei se tem algo digno de ser contado, que não fira nenhuma ética, mas eu imagino que você tenha tido experiências fantásticas lá. Sim, ali, como eu falei, ali tinha de tudo, né? Então, tinha muito processo de interdição, né? Então, era o mais comum. Tá. Né? E às vezes vinham presidiários, algumas pessoas que tinham cometido crimes e alguns crimes graves. Tanto até casos de mídia acabavam sendo lá. Né? Na época, caso de mídia ali, acho que eu me lembro, não fui eu que atendi, o Maníaco do Parque. Sim. Né? Atendido por lá. E tinha outros, assim, que, né,
de assassinatos, de crime, tráfico. Eu provava tudo, tinha de tudo. Tem estudos muito interessantes do Rocha, né? A gente estava até recentemente falando a respeito de um colega nosso, quem sabe um dia entrevistado aqui, o Dr. Roberto, né? Sim. Conta um pouquinho do estudo dele. Eu me lembro, ele já acho que apresentou em vários lugares, né, um pouco do estudo, mas ele estudava, né, essas pessoas com um comprometimento maior, principalmente da ordem agressiva, né? Que foi a tese de mestrado dele, né, que ele fez com sujeitos violentos. Mas depois agora ele não, acho que não segue mais, assim, não estuda tanto essa população, mas a gente está lá na sociedade, a gente tem uma população de 1.500 menores agressores, né, que a gente está trabalhando com um estudo de violência, assim, que está ficando bem bonito, assim. A gente está, inclusive, tipos, né, de violências, né, agressores sexuais, agressores, né, não sexuais, né, então, uma população bem grande. Acho que já deve ter passado dos 1.500. A última vez que eu olhei a estatística estava em 1.500, acho que já aumentou. Puxa vida, acho que isso vem de um tempo que eu também estive lá, porque eu me lembro que a gente fazia um estudo com... Agora eu não lembro só, mas eu acho que eram menores, sim, menores que eu digo abaixo de 18, mas eles já eram adolescentes mais velhos, né? E eu lembro que eles vinham algemados à sociedade para a gente poder fazer a avaliação, né? Eu me lembro muito bem, né, deles virando a prancha, né, com a algema aqui, era difícil, inclusive. E eles eram escoltados, né, até lá por policiais e tudo mais. Eu me lembro bem, eu acho que eu fiz parte lá atrás, no início disso, acho que há mais de 15 anos. Isso, mas que bacana. Isso ainda acontece lá, de vir essa cena toda, né? Que bacana, que bacana. Vai ser um estudo bonito e vai ser um estudo que acho que vai trazer, né, bastante dados significativos, né, para o Rocha e para a gente observar, né? Eu me lembro algo a respeito do preto e do vermelho, né? Do preto e do vermelho, principalmente prancha 2 e 3, como participa efetivamente, assim, importante, são pranchas bem importantes para esses casos. Eu me lembro algo disso no estudo do Roberto, mas isso... que tem ele coloca lá, né? Não sei quanto que entra nisso aqui, mas ele tem um mecanismo de referência ao vermelho, né? Que é a reação ao vermelho, então é mais prevalente. Mas também a gente vê isso em outras populações, né? Isso não quer dizer que é difícil de falar assim, tal coisa é desta população, né? Porque o ser humano é tão amplo, né? Tem tanta... Então, com certeza, com certeza. Aquele grupo que você estudou, né? Não dá para dizer que... Aquele grupo... Né? Então, mas ele tinha, assim, essa questão das cores, né? Do vermelho, especificamente. Então, E a docência? Conta um pouquinho, Flávia, da docência. Você foi professora há muito tempo, chegou a ser em universidade também? Conta um pouquinho disso. Eu comecei a dar aula em 95. Continuo dando aula até hoje, né? Uma vez por semana, assim, você assume o segundo ano? Porque eu lembro que você era do segundo ano. Eu dava aula do segundo ano. Atualmente, eu dou muita supervisão. Dou aula no terceiro, dou aula no segundo. Dou aula. Que bom. Gosta? Né? Gosto de dar aula, assim. Dei aula na universidade durante acho que uns 3, 4 anos.
E aí, na época, né, eu entrei como especialista, né? Não tinha mestrado na época. E aí, quando eu entrei no mestrado, a faculdade me dispensou porque eu não tinha mestrado. Eu falei, mas eu acabado de entrar no mestrado. E aí, segui com o mestrado e nunca mais voltei para a universidade. Acho que também não tenho essa coisa de ficar presa. É muito Não, difícil. né? Muito difícil. Eu também dei aula há muitos anos, até conheci a Carla Exatugo dando aula na faculdade de psicologia, mas é difícil, realmente a gente tem que se atrelar muito e não fica muito livre, inclusive para ir para os congressos, né? Exato, Então, exato. para a gente poder produzir, levar os trabalhos e tudo. Que bom que você ainda está, então, e na época da pandemia, como foi? Vocês continuavam dando aula online? Chegou a ter aula online, né? Quando eles trouxe algumas coisas interessantes, né? Porque agora, na época, o curso foi só online. E depois da pandemia, o curso virou híbrido, né? Então, isso foi uma, né? Trouxe umas, até isso aqui que nós estamos fazendo. Exatamente. Isso é fruto da pandemia. Eu trouxe algumas coisas que a gente aproveita, né? Mas então, elas ficaram na época online, totalmente online. Depois foi híbrido. As avaliações a gente teve que suspender, né? Mas, acho que no segundo semestre de 2020 a gente já começou a fazer uma ou outra. E aí depois... Aí direto, desde então. Aí direto. E começo, acho que um semestre. Ainda está lá na Rua Remanso? Está lá na Rua Remanso. No mesmo baixo local. Conta para mim, Flávia, um pouco dessa área jurídica. Acho que isso é de interesse de vários dos nossos ouvintes aqui. Né? Como que é essa área jurídica? Como entra o Rocha nisso? Bom, aí eu posso falar assim, né, da minha experiência, né? Eu não trabalho como assistente técnica, né? Eu sou geralmente perita nomeada. Então, o que acontece ou o advogado ou o juiz determina que precisa, o advogado pede, né? O juiz determina, né, que precisa de um rocha naquele caso, né? Ou para soltar alguém, mudar a pena, né? Alteração de pena, ou uma decisão de guarda, uma decisão dentro da família, né? Decisão de guarda, regulamentação de visita, adoção. E aí eles pedem o rocha. Né? Então, aí, como eu sou perita nomeada, aí vem para mim e assim, meu trabalho é único e exclusivamente fazer o rocha. Né? E aí, às vezes tem quesito, né? Então eu entrego o relatório, aí às vezes o perito, o assistente técnico, o próprio advogado, manda quesito, pergunta. Né? Então deu aqui que a pessoa é impulsivo, então posso dizer que matou? Então, e a gente responde com base naquilo que você, né, na avaliação que foi feita. Então, a minha experiência jurídica, né, é essa. Eu não trabalho como assistente técnica, eu não trabalho com outras avaliações, eu faço exclusivamente o rocha. Né? Nesse contexto. Até hoje. Até hoje. Como que era exatamente também o que eu fazia no IMESC, né? Porque a perícia mesmo era feita por às vezes um psicólogo, às vezes um psiquiatra, e aí eles pediam rocha. Então no IMESC também eu fazia o rocha. E hoje eu continuo com essa, fora do IMESC, né? Eu continuo desta maneira. Eu faço só o rocha por nomeação, determinação judicial. Né?
E isso não é um cargo público, né, Flávia? Não. Isso é um... Tá, porque eu, por exemplo, trabalhei 2 anos como psicóloga judiciária, era um cargo público, isso foi por concurso público. Sim. Mas eu não usava o Rocha naquela ocasião, não era assim, solicitado Rocha, era por entrevista mesmo, né? Por entrevista que a gente fazia a entrevista e dava o parecer ao juiz, mas sem a utilização do Rocha. Com certeza, poderiam ter casos que se beneficiariam muito, com certeza. Porque, né, eu acho que... eu me lembro de um caso, por exemplo, que eu cheguei a escrever no laudo para o juiz que a pessoa chorava lágrimas de crocodilo, né? Então, assim, né, lógico, eu tinha uma grande intimidade com esse juiz a ponto dele entender o que eu queria dizer né? E ir direto ao ponto, porque eu acho que isso faz ele entender que as lágrimas não eram reais, né? Claro. Eram simuladas, né? E aí um Rocha, né, nesses casos, provaria as lágrimas de crocodilo, né? No caso. Dúvida, sem dúvida. Muitas vezes eu recebo já, né? Vem do Ministério Público, vendo, né, depois, mas já vem com, às vezes, com o laudo do psicólogo judiciário. Né? Já vem, né? Mas mesmo assim o juiz pede Rocha para confirmar. Às vezes já vem o laudo psiquiátrico, vem o laudo do psicólogo, vem o relatório do assistente social, relatório psicossocial, eles vêm tudo, não, tá? Mas aí vamos lá, vamos tratar. E às vezes vem, não é assim, porque não tá bom, ou qualquer coisa do tipo que o juiz quer. Vamos confirmar. Aprofundar. Né? Confirmar e aprofundar, né? E ter, assim, um dado palpável, né? Muitas vezes eu vejo assim, vem laudos que são bem legais. Assim, nossa, tá bonitinho, né? Nem precisava fazer o Rocha super bem feito, né? Mas acho que o Rocha ele acaba dando essa fundamentação, né? Porque uma entrevista, por mais que só entrevista, né? Por mais que pela capacidade da pessoa, que por melhor que seja, sempre tem uma, né? Sempre tem um pouquinho da gente ali, né? Sim, claro. Então, a tua percepção ali acaba sendo. E o Rocha, acho que ele tira um pouco dessa, né, essa subjetividade, né, que a gente acaba colocando numa entrevista. Né? Eu imagino, Flávia, por tudo que você está trazendo, que você fez muitos Rochas às cegas, né? Conta um pouquinho disso. Fiz, mas eu vou te dizer assim, eu não gosto muito de Rochas às cegas. Fiz vários, né, mas eu acho que falta... Quando a gente tem... Eu sempre falo para os meus alunos, né? Faça uma boa anamnese, né? Entenda quem é aquela pessoa que você vai avaliar. Independente de qual motivo, se for jurídico, clínico, organizacional, não interessa. Entenda quem é aquela... Por que estão pedindo aquela... No primeiro ponto. O Rocha Cegas, ele é legal que você fala assim, é mesmo, né? Isso, você fala, nossa, que legal, né? Parece um negócio até meio... né? Como disse a minha paciente uma vez, ela era evidente. Mas você complementa muitas coisas. Você entende muitas coisas. Tendo um histórico prévio, né? Uma anamnese, né? Com dados, você consegue falar, tá bom, isso aqui realmente tem a ver. Você não pode falar, tá bom, então o paciente lá, sei lá, bateu na mãe, agrediu a mãe, tá bom. Então você vai achar que tem que achar alguma coisa agressiva ali, algum componente agressivo no rosto, ficar procurando coisa. Você não pode fazer isso, né? Querer, né? Então, aí é do saber separar. Mas eles complementam muitos dados que você pode poder
entender, né, como juntar uma coisa com a outra. Então, não sou muito a favor de rochas cegas, não. Uhum. Né? Uhum. Ele é interessante no sentido de você descobrir, né? Tanto que foi assim que o Hermann Rocha validou, né? Porque quando ele apresentou para a comunidade científica, não foi bem recebido, né? As pessoas não é falar aqui. E só quando ele fez uma avaliação de um paciente do Bloyer, ou foi do Obler-Roser? Agora eu confundi. Bom, nomes, né? Até hoje continua. Eu já não era bom nomes, agora depois de velho piorou. Eu acho que era do Bloyer, se eu não me engano. E ele fez a avaliação do paciente e aí ele apresentou, sem conhecer, ele fez um rochas cegas e bateu, né? Todo o que ele percebeu com o diagnóstico que o paciente tinha. Então, foi assim que ele validou. Validou, Assim, começou a olhar, né, com outros olhos para esse negócio, né? É diferente aí. Claro, claro. E Flávia, você, assim, seguidora importante de Aníbal Silveira, né? Conta um pouquinho do Rocha Aníbal Silveira, da sua, enfim, da sua trajetória dentro da Sociedade Rocha e de outros estudos que você complementa. Talvez, por exemplo, leitura de livros como do Cícero Vaz e outros estudiosos também. Eu, né, aprendi Silveira e, bem, né, fui ficando pela sociedade, né, e lá é Silveira. Né? Mas estudei de tudo, né, e continuo estudando de tudo. Então, né, assim, estudei Cícero, estudei Nina Rauch, estudei Hector, estudei a Ripaz, estudei tudo. Né? E, assim, eu acho que não muda, são olhares diferentes para uma coisa. Ah, sim. Né? E, no fim, a gente chega no mesmo caminho, a gente chega no mesmo resultado. É um olhar diferente. Né? Não é dizer, um é mais legal, o outro é mais não sei o quê. Não, essas alturas do campeonato não tem o menor cabimento falar um negócio desse. Né? Todos são bons, né? Todos têm pontos interessantes. E, assim, minha trajetória foi em Silveira porque era o que tinha na época, era a formação que tinha na época, foi aquilo que eu aprendi. E como eu fui, assim, fui ficando pela sociedade, né? As coisas foram acontecendo lá, fui tendo demanda que vem de lá. Então, assim, segui Silveira. Hoje, para mim, é muito fácil, né? Aí você, você não vai fazer outros. Você estudou RPAS, eu estudei, cheguei a fazer curso até com o Meyer, né? Fiz mais que um curso com ele, né? Fora. E aí eu falei, então, é legal, né? Gostei, né? É mais fácil do outro jeito, né? Porque está tão automático, né? E assim, todos acho que tem coisas muito importantes. E dá para complementar? Dá. Silveira é a base, né? Silveira é a base. Quer dizer, Silveira, ele é muito próximo do Beck, né? Que é o primeiro, um dos primeiros, assim, acho que dos 5 autores americanos, quer dizer, ele trocava mensagens, trocava figurinhas, vamos dizer assim, né? Com todos eles. Principalmente com Beck e Piotrowski. Mas acho que o sistema Silveira, ele se aproxima mais do Beck. E está falando da base. Né? Foi ele que começou, foi com essa turma. Né? Foi Clóvis, foi né, Piotrowski, essa turma que pôs a mão na massa. Então, bom na Europa, né? Mas a turma que pôs a mão na massa, né? Depois do Rocha. E Silveira estava ali muito próximo. Então, falando assim, talvez uma abordagem um pouco mais clássica, né? Mas
Assim, aí é estudo tudo. Tu que tá na minha mão, eu falei, Rocha, sim, eu vou ler, vou estudar, independente de... Interessante. Agora, o Silveira também, ele frequentava, né? Era um dos médicos importantes do Juqueri, né? Sim. Então, a experiência dele com saúde mental era muito importante, né? Muito excepcional. Então, também acho muito interessante o trabalho dele, a visão dele, né? Uhum. Sim. Rocha barra saúde mental. Agora, uma das coisas que Rocha Aníbal Silveira, né, ao meu ver, um grande diferencial é olhar para as pranchas monocromáticas e coloridas, né? Uhum. Conta um pouquinho disso, Flávia, que eu sei É, que é a sua, né, seu carro-chefe. essa realmente eu acho que é uma das... É a única que faz, né? Acho que é. Não Até sei se é a eu... Escola Romana Rocha também. Eu, inclusive, vou Uhum. entrevistar um senhor de lá em breve. Ah, que bacana. O Parisi? Não vai ser o Parisi, vai ser o Petrelli. Ah, tá. Não sei quem é. E, bom, vou querer ver. Vai ser bom. Ele está te assistindo, inclusive. Ah, que bacana. Então, o Silveira separa, né, as pranchas monocromáticas e as pranchas coloridas. Então, eles, inclusive, 2 e 3, né, que tem preto e vermelho, entra no conjunto colorido e as outras no conjunto mono. E ele sempre colocou, né, pranchas monocromáticas são as pranchas que elas estão... elas estão ligadas a situações em que exigem mais iniciativa, tomada de decisão, raciocínio. E as pranchas coloridas, elas estão ligadas onde tem uma mobilização afetiva. Isso ele começou a falar lá em 1960, por aí. E é bacana que eu achei um artigo recente, acho que é de 2017, de uns japoneses, não vou saber dizer o nome, que fizeram ressonância magnética na pessoa, uma ressonância funcional, enquanto a pessoa respondia o Rocha. E o bonito é que quando as pessoas davam respostas nas pranchas mono, acionava áreas cerebrais ligadas à tomada de decisão, Mais raciocínio, frontais. mais frontais. E quando davam respostas coloridas, com cor, acionava Subcorticais. ligadas às emoções. Então, é um artigo muito bonito, depois, se você quiser, te encaminho ele. Não vou saber dizer, são em japoneses. Então, o artigo falou assim, nossa, só veio aqui dizer, né, comprovar o que o Aníbal dizia, né, em 1970, né, nem... Exato. E o bacana é assim, às vezes as pessoas falam assim, situações neutras de afeto. Não são neutras de afeto, não existe isso, né? O afeto é a base de tudo. Então, se a gente for pensar numa imagem preto e branco, uma imagem de preto e branco, ela pode realmente ter uma carga afetiva muito grande. Basta ver as fotografias de Sebastião Salgado, por exemplo, né? Elas têm um peso, né? E assim, mas na hora que a gente tira a cor de uma imagem, a gente precisa... Porque, deixa eu voltar ao que eu raciocínio. A cor, a gente vê todo dia. A cor é o comum. A gente abre o olho, a gente está vendo cor. Então, você é impactado diretamente na cor, o tempo todo. E agora, quando a gente tira a cor da imagem, eu vou precisar raciocinar, vou precisar pensar sobre, né, o que é isso. Né? E aí, por isso que tem essa diferença. Vou mostrar para você um monte de bolas ali vermelhas, você vai falar, são maçãs, né? Mas a cor, você vai ter que olhar e falar, o que pode ser isso? Será que isso é maçã? Será que isso é uma bola de bilhar?
que é isso? Usar o raciocínio. Então, por isso que essa é uma diferença. Então, a gente faz uma comparação. Como que a pessoa atua nesses momentos onde ela está mobilizada afetivamente, onde os afetos estão ali, né, mandando, e nos momentos onde ela está com o raciocínio crítico, né, precisa agir de uma maneira um pouco mais racional. Né? Vamos dizer assim, a grosso modo, né? Um lado um pouco mais racional, um lado mais emocional. Eu lembro que na sociedade, eu lembro dessa frase, né? Que as cores, principalmente o vermelho, né? Elas invadem você, né? Então, assim, você é tomado pelas cores, né? Diferente dessa busca que você tem que fazer nas monos, né? É uma busca. Porque, mas é isso que eu falei, você abre o olho, você está vendo cor, você é impactado pela cor. Por isso que eu falei, é um impacto afetivo direto. Né? Ele está ali, você olha a cor, você abre o olho, você vê vermelho, preto, está tudo aí. Agora, sem cor, existe impacto afetivo, é indireto. E você tem que colocar a razão na frente para poder entender. Aí vai acontecer o quê? Você vai começar a prestar atenção nas gradações de luz, são situações, coisas mais sutis. Você vai começar a prestar atenção em outras questões para poder entender aquilo que você está vendo. Isso em qualquer imagem. Né? Estamos falando em termos de imagem. Né? Claro, claro. E Flávia, tem uma frase que é muito Flávia, que eu lembro assim, sempre vou lembrar, que era namorar as folhas de cálculo. A Flávia sempre falava isso. Conta um pouquinho desse namoro. Eu acho que é onde a gente começa a raciocinar e entender a pessoa, né? Porque eu acho muito triste, né? Quando simplesmente pegar uma folha de cálculo, um protocolo ali, e mostrar assim, aqui está na média, abaixo da média, flechinha para baixo, flechinha para cima, está perto da média inferior, perto da média superior, está no meio, e simplesmente escrever isso. Né? Eu acho muito triste, né? O legal é você poder fazer as relações. Quando eu falo, vamos namorar o ficha de cálculo, é entender as relações, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Onde é que está? Por que isso aqui está perto da média inferior? Né? O que está levando... O que está abaixando, né? O que está abaixando? Por que este ponto está aqui, né? Perto da média inferior? O que está levando, né, com que isso aconteça? Né? E até essas questões, né? Às vezes a pessoa fica... Quando está muito próximo de uma média inferior, uma média superior, eu sempre falo, presta atenção, porque às vezes numa situação de estresse, aquilo pula para o outro lado, né? Então, está ali, está na média, está ali coladinho, está na média, mas está coladinho ali no limite. Uma situação onde, né, que a pessoa descompensa, pula para o outro lado. Então, isso pode acontecer ou não. Então, são tem algumas sutilezas, assim, que eu acho que quando vamos namorar a ficha de cálculo, é olhar para começar a fazer esse raciocínio e começar a desenhar aquela pessoa na tua frente. E não simplesmente, né, flechinha para cima, flechinha para baixo, está na média, abaixo da média. Exato, exato. E como é que você pode dizer assim o sucesso dentro da área, porque você perpetua esse sucesso até hoje? Conta um pouquinho, principalmente para os alunos, né? Porque atualmente muitas pessoas estão interessadas em se tornarem rorschachistas, né? São alunos, fazem parte do grupo de estudos aqui da gente, do Rocha Treinamento. Então, como é que você chegou lá? Conta um pouco desse percurso de sucesso da Flávia. Primeiro assim, né? Eu acho que você fala que eu sempre falei da ficha de cálculo, né?
namorar ficha de cálculo, eu vou primeiro colocar uma outra coisa que eu falo sempre. Tem as pessoas que gostam do Rocha, mesmo sem saber, às vezes, usar ou manipular o material, mas que gostam do Rocha, e as pessoas que não conhecem a Rocha, né? Uhum. Esse é um ponto ali. E aí, assim, acho que, né, eu acho que tem a questão da dedicação, né? Estudar a rocha, né, demanda um tempo, Uhum. né? Demanda que não é simplesmente vamos olhar o manual e tem um envolvimento muito grande do aplicador, né, na hora ali, de poder entender. Então, assim, eu vejo, às vezes, alguns alunos que vê lá e toma contato com o teste uma vez por semana, 2 horas por semana. Esse não vai ser um bom rochachista, infelizmente. Então, tem que ter uma dedicação. Primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, né, abre o caminho. Fala assim, tá bom, estou estudando essa linha, eu abri o caminho. Uhum. Eu fui estudar linhas, eu fui me inteirar. Eu fui pensar, e aí depois com o tempo pensar, tá bom, tem a minha linha de pensamento. Pode ser, eu sou psicanalista, se eu sigo TCC, se eu sou Fenô, não interessa. Como que é possível juntar a minha linha de pensamento com coisas que, né? Então, estudo. O outro ponto é o network, né? Então, eu confesso que assim, eu tive um empurrão do meu marido, como eu falei, ele me empurrou para começar, né? Para começar a estudar e me empurrou também. Então, eu lembro que eu terminei o curso, eu já tinha paciente para fazer, porque ele me mandou, e aí foi uma demanda grande. Então, isso também levou a ele que foi. E aí foi ampliando, né? Boca a boca. Aí, quando eu entrei no MESC, também a mesma coisa, né? Fui convidada pela doutora Ida, e aí o juiz começa a conhecer o teu trabalho, e aí começa assim, eu quero que esta pessoa faça. Uhum. Não tem que ser a Uhum. psicóloga tal, né? Então, aí vem já direto para você. Então, eu acho que eu posso dar uma dica, né, para as pessoas, estuda, né? Leia muito, faça muito, aplica muito, né, para poder entender, porque nunca não vai ser igual ao outro, né? Uhum. Nunca vai ser. Pessoas são únicas, né? Então, o Rocha também é único. E todas as relações que a gente observa numa folha de rocha, por isso que a gente namora rocha, também são únicas. Uhum. Exato. Então, não dá para pôr tudo numa caixa. Uhum. Então, precisa sim de dedicação. Dedicação e aí o network. E aí eu acho que foi indo para pouco a pouco. Né? Uhum. Uhum. E hoje então, é isso Que que bom. você ia falar. Não, eu tinha uma coisa que eu estava pensando que diz respeito à folha de cálculo, ainda estou no namoro. Que é assim, hoje em dia, algumas linhas já vão direto para o relatório, né? Assim, Sim, você coloca, lógico, você que aplica, você sim. que codifica, Uhum. mas já tem o salto para o relatório, praticamente, né? Ou seja, a folha de cálculo já está pronta, os índices já estão prontos, o que está acima e o que está abaixo já está pronto, está tudo Uhum. pronto, né? É, Até o relatório já está pronto. é. Então, eu sinto que essa live, né, foi muito importante para as pessoas, né, principalmente os alunos, as pessoas que estão começando a estudar, entenderem que é fundamental que a gente aprenda todos os passos do Rocha, né? Claro,
Na nossa época, Flávia, que a gente estudou lá na Sociedade Rocha, não tinha nem telefone celular. Quiçá um Rocha no computador, mas pronto. quando eu estudei, a gente não tinha nem texto. Era tudo uns textos em francês, texto em inglês, não tinha nada. A gente ficava ali, né? Porque não... Hoje está fácil, né? Agora, realmente, aí eu venho dessa coisa, né? Chegar assim, da sua antiga. Não, mas eu gosto de saber o porquê. Como eu falei, o porquê que está ali. Por que aquele deu aquele número? Né? Se eu acho que o pronto é o útil. Funciona, legal, mas eu vou ficar, não, eu vou ficar no pronto. Eu preciso saber o porquê que aquilo está naquele valor. Como é que chegou ali? Porque alguma coisa fez aquilo lá. Tem alguma coisa. Porque os índices é uma somatória ali de fatores Exato. e enfim. Mas, às vezes é um que está alterado e que altera o índice. Exato. Aquilo pode ser um diferencial para você entender aquela pessoa. Porque não é assim, vou fazer um diagnóstico. O Rocha não é um teste para fazer diagnóstico. Né? Ele permite, sim, diagnóstico desde que você conheça uma psicopatologia. Mas ele não vai lá dar assim, este aqui é um esquizofrênico. Não, você vai entender aquela dinâmica. E ele vai sempre... Dá para você entender, fazer o diagnóstico, mas qual é a doença, mas é como a pessoa adoeceu. Como é que a pessoa... Vamos ter depressão, né? A minha depressão é diferente da sua. Como você se relaciona com a sua doença? E aí sim você consegue achar o caminho para tratar. Né? Em termos de terapia, né? Então, aí você entender o que ali, pensando, voltando no namoro da ficha de cálculo, você entendeu o que baixou aquele índice, o que alterou, que baixou não, o que alterou aquele índice, aí você consegue entender a particularidade. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E eu acho, até complementando um pouco o que você colocou, que quando os índices batem na trave, vamos dizer, por exemplo, dentro do sistema compreensivo, por exemplo, do potencial suicida, bateu na trave disso, volta lá atrás e revê tudo, desde a ação. Então, você precisa saber o que foi levando isso e se bateu na trave, entra ou não entra, afinal de contas, né? Exato. Será que você codificou exatamente, perfeitinho, aquela codificação, se mudasse isso, né? Reveja tudo. Tudo. Cuidado. Se a gente ficar no pronto, bateu na trave, não tá, porque não tá dentro da média. Bateu na trave, não é. Mas bateu na trave. Então, será que se descompensar um pouquinho, não é? Né? Exato. Então, e aí você precisa entender a dinâmica. Onde você vai ver isso? No resto. Né? Então, por isso que eu falo do namoro. O computador não lê dinâmica, né? Assim, o computador, tudo bem, ele até faz todas as relações, mas você que está... Fantástico, né? Fantástico o computador. Mas essa relação ainda não faz, né? Não sei agora com as inteligências artificiais aí o que vem pela frente, né? Pois é. Esse é o nosso próximo assunto aí para os próximos 10 anos, né? A gente vai ver até lá. Flávia, estamos encerrando por aqui nossa entrevista. Você viu? Passa assim, né? 1 hora já passou. Já passou 1 hora. Foi maravilhosa a entrevista. Te agradeço muito por essa live. Imagina, eu que agradeço.
Queria pedir para você, seus seguidores, enfim, quem se interessar pelo Rocha, que siga a gente aqui no Rocha Treinamento. Nós temos workshops clínicos, ensinamos introdução ao RPAS, a Rocha Jurídico, né? Temos várias videoaulas de capacitação técnica, né? Disponíveis, enfim, somos aí uma equipe, né, de grupo de estudo, de pesquisa, e convidamos pessoas a participarem e estarem conosco, seguindo a gente, né? E se tiverem alguma dúvida, que procurem o nosso site também, né? O www.rochatreinamento, enfim, que a gente possa ajudar e responder dúvidas e etc. Mas com você, Flávia, para mim sempre uma honra, né, poder estar com você. Você é minha amiga particular também, uma delícia poder compartilhar coisas com você, mas dentro do Rocha, um ícone. Obrigada. Foi ótimo, muito obrigada e em breve vamos nos ver, né? Sim, agradeço muito a oportunidade de poder aqui participar, contribuir. Espero que eu tenha plantado uma sementinha aí no povo que está começando, né? E vale a pena, né? Eu sou suspeita, né? Então... Muito obrigada. Então, obrigada a todos. Sigam-nos aqui no Rocha Treinamento, né? E um beijo a todos, boa noite. Um beijo, Flávia. Foi muito especial Beijo. estar com você. Um beijo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.